Muitas são as coisas extraordinárias, mas nada existe de mais extraordinário do que o homem. Sófocles, em Antígona. Presidente do trissecular Instituto dos Advogados da Bahia, amigo Carlos Hatz, excelentíssimo senhor desembargador Valtécio Ronaldo de Oliveira, digníssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e também na admiração espiritual que nos une ao saudoso consórcio do IAB, Hélito Francisco Machado, e morredouro mestre dele, na pessoa de quem saúdo as demais representativas autoridades da advocacia, do Ministério Público e da magistratura aqui presentes. Excelentíssimo professor Leonardo Toqueto Palpério, representante da centenária Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, aqui também representando o magnífico reitor da Alma Mater de Washington Trindade, na pessoa de quem saúdo as autoridades acadêmicas e intelectuais que aqui comparecem. Amigos, alunos e familiares do mestre de todos nós, professor Washington Luiz da Trindade. Recomeço pela Grécia Antiga, antes mesmo da saudação aos presentes, numa recorrente cautela de evitar que, acaso esse discurso venha a se tornar enfadonho, ao menos tenha dito o essencial nesta memorável noite no seleto e trissecular Instituto dos Advogados da Bahia, berço de Rui Barbosa, Taurino Araújo, Orlando Gomes, Josafá Marinho, Ricardo Maurício, Washington Trindade. A circulação de um homem passa tanto pelo real quanto pelo simbólico e imaginário, lembra Lacan. Nessa circulação conjugam-se logos e mito, eros e thanatos. E nessa assertiva, a afirmação eterna de Washington Trindade, no sentido de que a morte fosse apenas esquecimento e a pálida lembrança que a contrapõe. Na temporalidade dessa reafirmação pós-mortem, Washington Luiz da Trindade evoca sempre a ideia do sábio, a gênios, a homens inteligentes, a espécies variadas de homens. O Washington pertencem à estirpe dos sábios. Mesmo erudito, dispensa a erudição. Era um homem sábio, verdadeiramente sábio. Ele entroniza o sentido integral da compreensão de modo equilibrado, tanto no aprofundamento vertical quanto na expansão polifônica que marca a nossa existência. Pois o verdadeiro sábio, e assim era o Washington, tanto se expande quanto se aprofunda, e nesta dialética aparece a síntese dos que se debruçaram, a síntese dos que sentiram, a verdadeira síntese dos que viveram e que durante toda a existência auscultaram os diversos dilemas da vida, transportado ao plano eterno, dia 2 de janeiro de 2014. Em suas contradições circunstanciais, o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é, conforme Albert Camus. Mas quando se analisa em panegírico, no saldo de uma biografia, é tal contradição que testifica a dimensão de quem, sendo destinado à imortalidade das grandes cumeadas, passou ocupado com uma infinidade de pessoas dos mais diversos estratos sociais, auxiliar de todas as horas. Mesmo dispondo de dimensão maior, tais vínculos
lhes permitiram criar conexões de alto impacto, desdobradas em bons conselhos e em gerar novas conexões, sempre agregando mais e mais, e dessa socialização decorrendo algo que sequer desejara, ou seja, uma presença tão forte na Bahia, no Brasil e no mundo, afora dos lindes estritamente jurídicos, mas adentrando a filosofia, as ciências e as artes, numa eterna sede de aprender, conviver e também filosofar em alemão com Alto de Castro, quando Caetano Veloso ainda nem falava nisso. Foi uma alma sábia. E nesse constante inaugurar, valorizar e ressuscitar, estariam as suas memoráveis epístolas, muitas delas publicadas a exemplo de carta ao mais novo cidadão soteropolitano, e as tantas endereçadas e respondidas pela criminalista professora Juliana Damasceno, que aqui se faz presente. Logo, a atualidade da forma, carta ou correio eletrônico, não lhe retiravam nunca a pertinência, a perpetuidade e a recorrente atemporalidade de princípios eternos. Amizade, gratidão, auxílio, graça, alegria, felicidade, amor, generosidade e liberdade de pensamento e de ação para construir vínculos os mais elevados. O direito é saber enciclopédico, que se exerce de livro aberto, e nisso se aproximam juristas e estudantes, uns mais que os outros. A biografia de Washington Trindade remonta à contemporaneidade de outros grandes nomes da Bahia, a exemplo de Ventura de Matos, Max Heine e Calmon de Passos, grande amigo dele, ao comentar que o direito tem a cara do poder, mas bem empregado, tanto é o limite da dominação, como pode ser, romanticamente, objeto de felicidade e de emancipação, tal o ensino-aprendizagem. Foi um professor sábio, o meu professor mais sábio. O Washington Trindade aportou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia em 1940. Aluno brilhante, obteve o primeiro lugar. Nesse instante da sua saga terrena, transpareceu a verve da expansão do conhecimento por tudo, da leitura dos clássicos e dos vieses da vida que posteriormente também retratariam a sua vasta produção. À época, orientado pelo latinista Evandro Baltazar da Silveira, leu as eternas obras de sempre, também auxiliado por Augusto Alexandre Machado, momento em que obteve, por consenso da congregação, a bolsa de estudos que lhe permitiria o percurso pleno desse constante expandir e aprofundar na forma e conteúdo. Com Orlando Gomes e o próprio Augusto Alexandre Machado, dois dos seus mestres, aprendeu desde cedo que a economia é matéria-prima do direito e não há desenvolvimento fora do mundo dos negócios, tendo sido esta a magistral lição que a economia é matéria-prima do direito, a baliza que permearia todo o seu percurso intelectual. A respeito do percurso profissional do mestre Washington, permitam-me contar breve história, muitas vezes ouvida da boca do saudoso mestre nos diversos encontros que a vida me proporcionou com ele, que é o seguinte:
O Washington foi aprovado em primeiro lugar para promotor em 47. No mesmo certame, Calmon de Passos obteve o segundo lugar. Os dois jovens foram chamados para um jantar na casa do então Procurador-Geral de Justiça. Então, depois de se refestelarem no laudo jantar, o Procurador-Geral de Justiça fez um pedido aos dois. Pediu ao Washington que aceitasse a designação para atuar como promotor de justiça na comarca longínqua de Santa Maria da Vitória. E pediu o procurador naquele jantar a Calmon de Passos que fosse atuar também como membro do parquê no Oeste Baiano, na comarca de Santa Rita de Cássia, o que foi prontamente atendido pelos dois. Assim, rumou o jovem Washington para Santa Maria, tendo viajado em quase um dia de trem de Salvador a Juazeiro, onde teria que pegar um vapor que navegava pelo São Francisco para chegar às proximidades de Santa Maria da Vitória. Ao chegar a Juazeiro, depois de um dia cansativo de uma viagem férrea, perdeu o vapor e outro somente 15 dias depois. Ficou instalado numa pensão com os seus inseparáveis companheiros de sempre, os livros. O professor Washington sempre viajava com a mala de roupa e uma mala de livros. E ao chegar a Santa Maria, depois de tanta labuta, depara-se com um juiz que, em tema de liberdade, Dr. Gomes Brito, ainda aplicava o Código Penal do Império, o Código de Piragibe, revogado 8 anos antes. Mas, apesar de todos esses contratempos, a bênção dessa época, lembro o homenageado, é haver conhecido a jovem Honorata Borba, o grande e único amor de sua vida, advindo Paulo, Humberto, Mário e a saudosa Vilma Rebentos, muitos queridos. Marido e companheiro sábio. No retrospecto acerca do Logos em tal biografia, registra-se entre 46 e 84 uma espécie de ápice espiral, crescente tanto profissional quanto acadêmica na vida do Dr. Washington Trindade. Ela culmina com a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no biênio 85-86, mas não sem antes contemplar o assento como ministro em 78 e 79, ou a magistratura jurlaboralista iniciada no longínquo 59. Magistrado sábio, julgador justo. Apesar de a noite ser de saudade sem fim, ela também encontra sentido na justiça, expressa por este grande professor e magistrado que hoje homenageamos de forma merecida. Viver honestamente, dar a cada um que é seu, não lesar ninguém, nos termos de um piano, eixo de todo o direito ocidental. O Washington inauguraria passeios entre direito e literatura, quando ainda não se falava nisso, emprestando a robustez da vida, as correlações doutrinais, como teria feito ao referir-se ao mitológico chapeleiro maluco, imaginário, mas referente à contaminação por chumbo de tantos operários da chapelaria, na dedicatória contida na clássica obra Risco do Trabalho, ou na especificidade que lhe possibilitou escrever o imperdível Compêndio de Direito do Trabalho Marítimo, Portuário e Pesqueiro, um clássico do direito do trabalho.
Sua atividade jurídica, portanto, sempre será combinação exata de ontologia, epistemologia, axiologia e lógica, na máxima da porosidade humanística ou de quebra da estanqueidade, expressões consagradas no intelecto do homenageado. E é por isso, a complexidade da vida ensinou ao sábio encontrar o direito fora do digesto ou a lei das 12 tábuas, conforme pregava Cícero. Temos em Washington Trindade, desembargador Mário Albiani Júnior, o canal da missão profética de que o jurista deve ser agente transformador da sociedade, denunciando a exploração e as desigualdades, as opressões e anunciando a liberdade e a justiça. Washington Luiz da Trindade nasceu em Salvador da Bahia, em 14 de julho de 23, na rua João Florencio dos Barris. Seu pai, Durval Luiz da Trindade, modesto funcionário público, já desde aquela época admirava a grandiosidade de Teixeira de Freitas, primeira referência para o homenageado. Então, se Teixeira era o codificador de renome internacional, o homenageado seria o intérprete multifacetado das dimensões didáticas, doutrinais, judiciais e práticas de nossa disciplina. Além da forma aparentemente simples e estática do direito, o Washington Trindade, seguindo ao pai e a Teixeira de Freitas, enfrentou e venceu a cada momento a complexidade do sistema no conteúdo profundo dos litígios trazidos à sua apreciação, com a intuição de um homem de fé, traduzida em catequese e apostolado, que jamais deixou esmorecer ou aquebrantar, que combateu o bom combate, completou a carreira e sempre guardou a fé. Maktub, tudo parecia estar predestinado. Maktub era um sábio de fé na completa circulação, pensar, agir e sentir. E do Oriente da imortalidade, certamente nos confortaria com Santo Agostinho. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Neste sentido, se as formas prontas são facilmente perceptíveis, soube com Saint-Exupéry que o essencial é imperceptível aos olhos. E essa mundovisão, ao mesmo tempo complexa e simples, o aproximou de um conteúdo verdadeiro, em que os sábios posicionamentos sempre resultam da espiritualidade e da ética do juiz, desembargador Gustavo Lanar, que, temente a Deus e profundo conhecedor das escrituras sagradas, com Michel Velly, assimilou que jurista é homem que reparte, até mesmo na tensão da lembrança e esquecimento, a que se denomina morte. Pensar, norma, agir, fato, e sentir, valor, eternizaram-se roteiros na prosperidade de um sábio. Tanto é que pouco antes de seu passamento reaparece com inovadora antevisão dos caminhos e a necessidade de uma segunda criação do direito do trabalho à luz da Emenda Constitucional 45 de 2004, um dos últimos trabalhos de sua vida ainda no prelo. Ali, neste trabalho, Caminhos e a Necessidade de uma Segunda Criação, convoca-nos, é uma convocação à reinscrição do papel do sindicato na formação das novas classes operárias, novos proletários da informática,
das revoluções quânticas e biomolecular, na defesa dos direitos difusos, na proteção dos novos ambientes de trabalho, com as suas enfermidades e seus necessários mecanismos de pressão. Casam-se, pois, a retrospectiva da biografia ilustre e a prospectiva dos achados acadêmicos e doutrinários, que continua fazendo a colação. Washington Trindade imortaliza-se adiante do seu tempo. Washington Trindade, Cláudio César, sempre esteve à frente de seu tempo. Por mais que seja difícil a dor da perda da matéria, é nossa missão cotidiana e diuturna, como ele pregava, não esquecê-lo. E a lembrança do mestre Washington deve ser essa tarefa cotidiana, diuturna. Afinal, como diria o cancioneiro popular em Marcos Viana, somente por amor a vida se refaz e a morte não é mais. Quanto mais não fosse, na amplitude desses hemisférios, da ampla compreensão da existência, que completam as limitações orientais e ocidentais, vida, transição e vida. Estamos no intermezzo para o grande finale de uma homenagem. Volta-me a recorrência da catequese e do apostolado de generosidade em Washington Trindade. Toda a glória seja sempre para Deus. Toda a glória seja sempre para Deus. Incomum a crença de um cientista em Deus, no porto seguro, na admiração dos amigos, colegas, jurisdicionados e alunos. Dovet educasse, ed educare, perfeccionare e perfeccionare. Continua a fazer coro com o italiano Mazzini. Pois, seja o que vier, venha o que vier, foram e serão sempre as tuas lições imorredoras. Qualquer dia, amigo, eu volto, mesmo assim, confesso que continuo a escutar a sua voz, a te encontrar no tempo e espaço de uma espiral crescente ou na temporalidade de um gênio, no tempo e espaço de uma espiral crescente ou na temporalidade de um gênio. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Isso mesmo, grande referência de minha vida. Fico por aqui para não seguir chorando, porque a base desse túmulo não se chora. A base desse túmulo não se chora, pois continuam sempre sendo tão alentadoras suas lições. Sigo e seguimos todos com elas. Deveis educar-vos e educar, aperfeiçoar-vos e aperfeiçoar. Muito obrigado a todos.